Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Guerra total, drones, mísseis e mentiras. Vamos entender o que está acontecendo, né? E principalmente em relação aos Estados Unidos da América, que dá uma série de justificativas infundadas que vocês vão conhecer melhor nesse vídeo e vão ficar esclarecidos sobre algumas baboseiras que andam falando por aí. Então nós fizemos uma análise de fatos. É uma análise detalhada sobre as recentes alegações que o apoio à Ucrânia teria esgotado os arsenais americanos para enfrentar o Irã. Vocês acreditam nisso? Digam, né? Você entenderá como os dados reais desmentem narrativas políticas, revelando que a maior parte da ajuda enviada à Ucrânia não possui relação com os sistemas, os armamentos que estão sendo utilizados no Golfo Pérsico. Aqui é verdade, gente. Inscrevam-se. Não tem tititi, é a verdade. Fofoca não existe, é a verdade. Inscreva-se, preciso de você inscrito, você vai receber a verdade e compartilhe a verdade com suas redes sociais, seus amigos, parentes, etc. E peço a todos, deem um vídeo, deem um like, um joinha, né? Conto com vocês. Ah, e façam seus comentários. Gosto de ler seus comentários. Na medida do possível que eu posso, eu respondo. Às vezes, mas a maioria eu tenho respondido, até determinadas horas. Às vezes entra meio tarde à noite e eu não consigo responder, que já estou me debruçando sobre o material recebido do dia para fazer o vídeo do dia seguinte. Tenho que ir estudando isso para, né, conhecer bem, saber o que estou falando. Bom, recentemente, autoridades do governo dos Estados Unidos da América têm veiculado a informação que a escassez de munições nas forças americanas no Golfo Pérsico seria responsabilidade direta do auxílio militar prestado à Ucrânia. Então, o culpado é Joe Biden, que mandou material bélico para a Ucrânia, e Zelensky, que está chorando por mais material bélico o tempo todo. Contudo, uma análise rigorosa dos dados, compilados do Pentágono e por institutos de pesquisa internacionais, revela que tais afirmações não têm nenhuma sustentação factual. Desde o início da invasão russa, dessa segunda fase da escalada, né, porque ela começou em 2014, vamos me referindo a 2022, em fevereiro de 2022, no dia 24, às 0 horas. Os Estados Unidos, até o início de 2025, os Estados Unidos da América transferiram aproximadamente, era o governo Biden então, né, 69 bilhões de dólares em equipamentos para a Ucrânia. Mas a vasta maioria desse montante foi destinada ao combate terrestre. Combate terrestre. Tropas no terreno, né? Tropas em terra. Cerca de 10 bilhões de dólares foram aplicados em veículos blindados e outros 15 bilhões em sistemas de alta tecnologia. Eles mandaram inicialmente 35 tanques de guerra Abrams, e um número parecido, um pouquinho mais, eu acho, de veículos de transporte de pessoal, né? E não me lembro o nome, mas é um veículo muito bom, inclusive. E tudo isso é para contar em solo, né? E 15 bilhões de sistemas de alta tecnologia também para uso em solo, como os foguetes HIMARS, é para combate em solo, né? E mísseis atacanos, que não possuem aplicação na defesa contra drones iranianos, né? Ou qualquer outra coisa que o valha. O componente de defesa aérea representou 20% do total da ajuda, sendo que apenas o sistema Patriot, que teria capacidade técnica limitada, inclusive para interceptar mísseis balísticos vindos do Irã. Falando do Irã agora, porque o Trump está chorando que a Ucrânia que não está deixando ele vencer a guerra, que está faltando munição, ele fala. Eu acho que não está faltando. Ele está tentando achar um bode expiatório porque que ele não está conseguindo os resultados
frente às ameaças que ele faz aos iranianos. Existe uma desproporção econômica gritante no uso desses recursos. O míssil Interceptor, o PAC-3, tem alguns que são mais baratos, mas é tudo na casa de 1 bilhão, né? Bilhões. O Interceptor PAC-3 custa cerca de 4 milhões de dólares, é um míssil, né? Enquanto um drone Shahed utilizado pela Rússia e pelo Irã custa no máximo 50 mil dólares. Não adianta mandar 4 milhões de dólares e destruir um míssil, uma arma, o Shahed de 50 mil dólares. E eles estavam fazendo isso, os americanos. Não só os sauditas também, os catares e outros também, né? Mesmo com o envio de cerca de 800 interceptors Patriot, menos 700, né, para a Ucrânia ao longo de 3 anos, este volume é pequeno se comparado ao gasto nas operações recentes no Golfo Pérsico. Estima-se que os Estados Unidos gastaram nos primeiros 3 dias 800 e até agora já gastaram 1.200 mísseis PAC-3 para lançadores Patriot. Então, em menos de um mês de conflito contra o Irã, o que representa praticamente quase o dobro fornecido para a Ucrânia em 3 anos, ou se compararmos todo o período dessa escalada da guerra na Ucrânia, há 4 anos. A real pressão sobre os estoques do fabricante Lockheed Martin, que é quem fabrica, né, decorre da incapacidade de ampliar a produção para atender 2 conflitos simultâneos, e não exclusivamente pelo fornecimento ao exército ucraniano. A narrativa de que a Ucrânia atua como isso o Trump falou, é parasita de recursos americanos. É confrontada, essa narrativa ele chamou, a Ucrânia é parasita de recursos americanos. Isso a gente pode confrontar pela realidade da cooperação tecnológica oferecida pelo governo da Ucrânia. Em agosto de 2025, o presidente Zelensky propôs um acordo de 50 bilhões de dólares para a produção conjunta de drones, visando compartilhar a avançada tecnologia ucraniana de interceptação de aeronaves não tripuladas. Naquela ocasião, a Ucrânia já testava com sucesso drones interceptors capazes de abater os modelos Shahed de forma muito mais barata e eficiente do que os caros mísseis americanos. Apesar da oferta, a liderança em Washington rejeitou. A liderança é Trump e o Pete Hegseth, que é o chefe do Pentágono, alegando que os Estados Unidos já possuem a tecnologia de drones mais avançada do mundo e não precisariam de auxílio externo. Bacana. Ótimo, de fato, é o país mais poderoso do mundo, né? Mas não pode esbanjar. No entanto, os fatos mostram que no inverno de 2026 a Ucrânia já conseguia interceptar entre inverno de 25 e 26, né? Eu falei só mas é de 2025 e 26, ou seja, de novembro para cá, ela já interceptava entre 80% a 90% dos drones lançados pela Rússia, utilizando sua própria tecnologia desenvolvida nacionalmente. Nesse ataque, há 2 dias atrás, mandaram a Ucrânia conseguiu interceptar mais de 90% dos drones, mas entraram alguns e um foi num convento, outro foi em diversos lugares que chegaram a matar pessoas. Quer dizer, se você de 1.000 passar 100, vai fazer muito estrago também, mas o índice de interceptação é muito grande. E tecnologia ucraniana. Diante da recusa americana em colaborar formalmente, Kyiv enviou mais de 200 especialistas em defesa contra drones para países como Catar, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, que eles viram que estava dando certo na prática e estão negociando para fazer contratos com a Ucrânia para adquirir esses sistemas. Estão sendo treinados, inclusive, os militares desses países pela Ucrânia. Mas agora também, como o Trump disse, ele falou e deu uma declaração, inclusive agora, quando começou no Irã, ele disse que a ajuda do Zelensky era a última coisa que ele ia fazer, ele não precisa do Zelensky. Por quê? Falou isso. Um desdém, um desprezo, sabe? Isso é sem caráter, né? Agora, os técnicos ucranianos, ele deve ter mandado os generais, ou sei lá, coronéis do Pentágono falar com a Ucrânia, né? Porque ele não podia falar de novo, o arrogante, né? Então, agora foram chamados também os ucranianos, quem está fazendo a defesa contra drones das bases militares dos Estados Unidos, na região do Golfo, né? Na região do Oriente Médio, são militares ucranianos, que estão treinando os militares americanos, já utilizando a experiência prática adquirida no campo de batalha europeu.
Historicamente, figuras que não ocupam cargos de alto escalão na defesa americana, nunca ocuparam, como Pete Hegseth, que ocupam cargos como Pete Hegseth, que ele chama agora secretário da guerra, né? E ele é o chefe do Pentágono também, já defenderam que equipar a Ucrânia era essencial para evitar uma guerra de proporções globais. Ele já tinha falado isso anteriormente. A tentativa de culpar a Ucrânia pelas lacunas nos estoques americanos ignora que a agressão russa foi o motor inicial da instabilidade que a Ucrânia tem oferecido soluções tecnológicas para problemas globais. Agora eu quero ressaltar o seguinte: os Estados Unidos estão se portando mal, muito mal. Eu ia dizer uma coisa, um outro nome, mas acho que não ia pegar bem, né? Existe o Acordo de Budapeste, assinado em 1994. Assinado lá em Budapeste, como contrapartida quando a Ucrânia entregou armas nucleares, que não foram só mísseis, foram inclusive submarinos, foram navios que tinham armamento nuclear, tudo para a Rússia. Eles iam ser o que chama aqui no Brasil, um negócio parecido, o fiel depositário daquilo lá. Se eles pegaram alguns, até navios já usaram contra a guerra na Ucrânia, e a Ucrânia, inclusive, alguns desses navios afundou, que eram ucranianos e estavam com a Rússia, e a Rússia estava usando, que não deveria, né? Eles fizeram isso, mas tinha no Acordo de Budapeste que os Estados Unidos da América e a Rússia iriam defender contra qualquer invasão, ou seja, qualquer país que fosse invadir a Ucrânia, eles eram os primeiros a defender. Como é que eles iam defender? Tropas no solo, o que eles tivessem, aviação, iam também dar para o exército ucraniano armamento. Nenhum dos dois está fazendo isso. O Biden deu não aquilo que, nem quantidade necessária, acho que foi bom. A Ucrânia teve muitos bons resultados, mas faltou muito. Essa é a realidade. Agora, esse não dá nada. Esqueceu, ele não tem responsabilidade com o mundo. O Biden é culpado e está faltando, agora eu não consigo vencer no Irã, né? Ele não diz isso, mas eu não consigo vencer no Irã porque a Ucrânia ficou com armamento. Tem algum problema, né? Tem algum problema. E o que ele não analisou é o seguinte: o general que é o chefe do CENTCOM, do Centro Estratégico dos Estados Unidos, o general Dan, esse general disse para ele, aconselhou não atacar o país dos ayatolás. Atacou. Eliminou o principal líder. Continuou tudo como está. Eles estão brigando e vão continuar brigando. Os ayatolás e o regime deles, os seguidores fiéis, eles são suicidas, eles não estão nem aí. Sabe aquele negócio que falavam na imprensa, né? O cara morre, tem 70 virgens no céu, eles têm motivação, eles não estão preocupados. Então eles estão lá, firmes. Isso não foi analisado, não foi pensado pelo líder americano. Está continuando a guerra e essa guerra vai longe ainda. Apresentaram um acordo ontem e os iranianos, os ayatolás, não aceitaram os 15 pontos, né, que o Trump mandou, não aceitaram nenhum. Aí eles mandaram o deles, acho que de 5 pontos, os ayatolás, os americanos também não aceitavam, ou seja, são irreconciliáveis. Assim como os itens de Putin e Zelensky, não é Putin e Zelensky, vamos dizer, da Rússia e da Ucrânia, estão também irreconciliáveis, não tem como conciliar. Então a guerra continua na Ucrânia e a guerra vai continuar lá. Essa guerra não termina semana que vem. Porque se Trump declarar vitória e sair, ele já está derrotado. E ele acha que alguém falou isso para ele. Então ele está pensando, ele não vai conseguir sair da guerra. E já tem 3 mil homens, uma brigada, a divisão número 82, parte dessa divisão, 3 mil homens de paraquedistas, paraquedistas americanos, já estão se dirigindo ao Golfo Pérsico, né? Estão prontos para, eventualmente, se precisar, vão ser aplicados em terra para combater. Então, a guerra vai acabar tomando uma outra proporção, porque agora os Estados Unidos não têm como sair de lá. Mesmo que destruíram 50 navios iranianos, etc., etc., mataram principais líderes, lá os caras brotam na terra, ou seja, matou o cara, vem outro. Aqui é a Jihad Islâmica. Então, isso eles não analisaram, então não é tão fácil assim. E para ter uma vitória, tem que ir em terra, e talvez não tenha, né? Como eles se retiraram do Afeganistão e entregaram para quem eles combateram. Entregaram pacificamente para quem eles combateram, o mesmo no Vietnã. No Vietnã, os Estados Unidos da América não perderam uma batalha. Ganharam todas, mas perderam a guerra.
né? E entregaram o governo para quem eles combateram. Estranho, né? Mas essa é a realidade. Tem que estudar um pouco a história. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Dê um like, não esqueça, conto com vocês. E ó, você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui é verdade, não tem tititi, não tem fuxico. Conto com você no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia. Compartilhe mais verdade para os outros. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia. Paz e bem, paz para toda a humanidade.